tia? É quinta primeiro, é? Olhe, hoje na nossa aula de Ele tá ética, pagando a senhora, tia, para vamos sempre ser o primeiro. estudar um pouquinho sobre, ou o tema da nossa aula de hoje é cidadãos invisíveis. Esse é o tema da aula de ética de hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura e depois nós debateremos sobre este tema. Vamos, Jean, iniciando. Cidadãos invisíveis. Para começar, a palavra invisível se refere a algo que não se pode ver. Disso todos sabem, não há dúvidas. Porém, as palavras podem ser associadas a diversos significados, dependendo da cultura ou do tipo de evolução que a sociedade tem. Muito bem. Prossegue, Samila. Tia, ela falou que tá com Quando esse problema no termo- áudio. Na outra aula, então. Quando esse termo é associado a uma pessoa, significa que a pessoa não teria visibilidade, ou seja, que não é reconhecida como cidadão. Pronto. E que página é mesmo? Página 102. 2. Enzio, prossiga aí, por gentileza. Tá bom, tia. As diversas mudanças nas relações humanas que observamos nos dias de hoje, o consumismo exagerado, os preconceitos e alguns conflitos tornam pessoas invisíveis, Imperceptíveis. imperceptíveis no convívio social. Muito bem. Prossegue agora, Gabriel. Vamos, Gabriel. Bom, infelizmente, essa é uma dura realidade que diz respeito às pessoas que estão fora de mercado de trabalho, que não têm documentos de identificação, mendigos, moradores de rua, imigrantes Clandestinos. Todos eles sofrem desse mal que afeta diferentes suas dignidades humanas, pois se não são reconhecidos como pessoas, também não têm seus direitos respeitados. Muito bem. Júnior, pode finalizar aí na 102? Sim. Assim, a sociedade perde qualidade de vida, há mais isolamento social. O preconceito impede novas relações e mais pessoas ficam na situação a que se dá o nome de Indigência. indigência. Eu continuo? Não, né? Não, só tem vivo para se ter não. Heitor, prossiga. Na outra página. Vivem como se não existissem e sentem na pele o descaso das outras pessoas em relação a elas. Continuo? Sim. É necessário que haja uma mudança no jeito de ver essas pessoas, que são justamente aquelas que mais precisam de amparo, e ser incluídas na sociedade, de modo que tenham seus direitos resguardados e a sociedade possa ser menos injusta e mais cidadã. Muito bem. Então, aí a gente finalizou, né, nosso tema na página 102 e 103. Então, o tema, como eu disse, é cidadãos invisíveis. Toda a leitura que vocês fizeram está relacionada a esse tema. Sara, quer falar alguma coisa? Não ouvi, né, Sara? Vamos lá. Prosseguindo. Então, quando a gente fala de cidadãos invisíveis, são aqueles cidadãos que não são reconhecidos na sociedade. Aqueles cidadãos que não têm documento de identificação, que não estão no mercado de trabalho, eles não são reconhecidos. Por exemplo, os moradores de rua. Eles vivem na rua,
sem ter um documento, sem ter... como é que eu posso... E qual é a diferença de moradores de rua para mendigo? É a mesma coisa, a gente associa os dois. Então, essas pessoas, o principal problema para eles é que eles ficam sem ter acesso aos seus direitos. Os seus direitos, eles não são respeitados. Então, quando você tem essa consciência de que você, por exemplo, você tendo documentação, você tem uma série de direitos, coisas que uma pessoa que sem documentos ela não vai ter. Por exemplo, um idoso. Se o idoso ele chega na fase idosa sem ter documentação, para ele conseguir uma aposentadoria vai ficar bem difícil. Então, tem essa realidade. Existem idosos que tiram seus documentos já na fase idosa, então fica mais complicado. Aí, esse é um dos direitos que eles poderiam ficar sem. Para que a criança ela frequente a escola, ela precisa também da documentação. Mesmo que você não tenha CPF, RG, mas se você já tem a certidão de nascimento, você já tem uma identificação, você já é reconhecido. Tia? Crianças estudarem precisam de documentos. A criança que não tem documento, ela não tem esse direito. Como é que a criança ela vai entrar numa escola se ela não tem nenhuma documentação? A vacinação, por exemplo, nos postos de saúde, para que a pessoa consiga uma consulta, ela tem que mostrar seus documentos, tem que estar registrada em algum lugar. Então, esses são os direitos que as pessoas que não têm documentos, que não são, que esses cidadãos invisíveis perdem. Então, é uma triste realidade, né? Que muita gente enfrenta e muita gente sofre com isso. Diga-se, Yuli. Ô, tia, eu acho que não tem nada a ver com o assunto, mas tudo bem. Eu vi um vídeo que tinha um dono de uma loja que tinha um monte de carro. Aí, só que ele não se vestia bem igual o rico, sabe, tia? Era igual, tipo, o mendigo, que ele se vestia para ver a honestidade do povo. Eu já te disse. Aí, tia, um homem expulsou ele, um funcionário expulsou ele, achando que ele era um mendigo. Aí, sendo que ele era o dono da loja, aí o homem que estava vestido de mendigo foi lá e expulsou o funcionário. Ó, tá vendo? Mas isso acontece muito. Ainda hoje, nos dias atuais, as pessoas ainda tratam as pessoas pelo que elas têm, não é pelo que elas são. E isso a gente tem que começar a refletir. Vocês de criança já têm que ter esse pensamento, que não devemos tratar os outros pelo que eles têm, mas pelo que eles são. Então, não adianta a pessoa ser milionária, ser rica e fazer maldade, e praticar o mal e fazer coisas erradas com os outros, não é? Nós temos que ter essa dignidade, tem que ter o senso de justiça, né, no nosso coração. Aí, na página 103, nós temos algumas questões, ó. Primeira, a quem o texto chama de cidadãos invisíveis? E aí, o texto está chamando quem de cidadãos invisíveis? Aqueles que não são Pessoas sem documento e mendigos. Pronto. Aqueles que não são reconhecidos em uma sociedade, né? As pessoas que vivem nas ruas, os que não têm documentação, que no E caso eu coloquei aqueles que não são reconhecidos pelas pessoas. pode ser, mas aí você complementa também, né? Aqueles que não têm documentação também é uma pessoa que se torna invisível. E aí a gente vê a importância da documentação. Se vocês ainda não têm CPF, RG, já podem tirar, viu? Porque quando tia, eu vai já ter, tenho. melhor. Ótimo. Próximo. Por que isso acontece? E aí, por que eles se tornam invisíveis? Ô, tia, eu botei porque algumas pessoas não têm, tipo... Condições? Condições de vida. Porque vivem na rua, né? Porque não têm acesso à documentação.
Quais os prejuízos essa conduta pode causar à sociedade? E aí, Tia, quais seriam os prejuízos que essas pessoas teriam? Diga, Sara. tia, só consegui falar agora. Foi, eu vi que sua mão estava levantada, mas aí eu falei com você e você não me respondeu. Estava com problema no áudio, era? Então, ó, quais seriam os prejuízos? As pessoas elas ficariam com os seus direitos não seriam respeitados. Esse é um dos prejuízos e dos mais graves, né? A pessoa não teria seus direitos respeitados. Como podemos agir para que isso não aconteça? Todas as respostas são pessoais, eu estou debatendo, mas aí vocês vão respondendo da maneira que vocês acham melhor, viu? E na quinta nós temos: explique com suas palavras a frase. Ultimamente, o mundo anda meio doente. Explique também como curar essa doença referida na frase. E aí, por que ele disse que o mundo anda meio doente? Tia, porque ninguém respeita Das ninguém. pessoas. Não sei. Porque Por causa da tratam as pessoas de maneira injusta, não é? Ô, tia, Trata a mesma pessoa. Algo Pessoas diferentes ô, do tia fala mesmo mais jeito isso que quando as é outras. poluição, né? Pronto, aí vocês vão colocar Ô, tia, qual seria a falando cura para essa doença que ele está se referindo. Ô, tia, esse negócio de o planeta tá doente as pessoas trazem mais ele por causa da poluição, né? Não, Júnior, nesse caso aqui, a gente não está se referindo ao planeta, mas o mundo, as pessoas em si, né? A sociedade. Não, As pessoas têm que ter mais respeito ao próximo. Ah, isso mesmo. Então, quando ele disse, ultimamente o mundo anda meio doente, ele quis se referir às ações que as pessoas andam cometendo, né? As injustiças, as coisas erradas, o desrespeito, né? Então, qual seria a cura? A Sara já deu a opinião dela, né? Diga. eu falei. Tem pessoas que não têm. Quando vê assim, quando tá passando na rua, que vê um morador de rua, por exemplo, tem nem coragem de chegar perto. Com certeza. Acontece muito isso, né, Sara? É uma tristeza. Se a gente pudesse resolver, seria muito bom. Quem sabe a gente não faz uma campanha até o final do ano, né? A gente arrecadar algumas coisas para ajudar os necessitados. Seria muito legal. Nosso livro de ética aborda muito essa questão da solidariedade. Seria muito legal. Vamos pensar nisso, vamos? Tia. Oi, Ciuli. Ô, tia, eu e a minha mãe, não, no caso foi ela e meu pai pro mercado. Aí comprou, tia, deu mais de R$ 200 de compra para ajudar os carentes. Olha que legal, parabéns, bela atitude. Olhe, as questões elas são pessoais. Eu vi que alguns já foram fazendo, outros prestaram atenção no debate, mas aí vocês vão ter que responder todas elas, viu? Não deixem de responder. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura desse texto da 104, que é muito interessante. Preste atenção na leitura para vocês verem. Ó, do amor. Um dia, numa praça, um jovem exibia seu coração, o mais bonito daquela cidade. Uma grande multidão se aproximou e admirou aquele coração, pois era perfeito. Não havia nele um único sinal que lhe prejudicasse a beleza. Todos reconheciam que, realmente, era o coração mais bonito que já haviam visto. O jovem estava vaidoso e o ostentava com crescente orgulho. De repente, um velho homem montado em um cavalo surgiu no meio da multidão. Desceu ao chão e bradou: seu coração nem de longe é tão bonito quanto o meu. O jovem e a multidão olharam para o coração do velho homem. Batia fortemente, mas era cheio de cicatrizes.
Havia lugares onde faltavam pedaços e também partes com enxertos que não se encaixavam bem, que tinham as laterais ressaltadas. A multidão se espantou. Como pode dizer que seu coração é mais bonito? O jovem olhou para o coração do velho homem e disse rindo: o senhor deve estar brincando. Compare o seu coração com o meu e veja. O meu é perfeito e o seu é uma confusão de cicatrizes e emendas. Sim, disse o velho homem, o seu tem a aparência perfeita, mas eu nunca trocaria o meu por ele. As marcas representam pessoas a quem dei o meu amor. Eu arranquei pedaços do meu coração e dei a elas. E muitas vezes elas me deram pedaços de seus corações para colocar nos espaços deixados. Como esses pedaços não eram do tamanho exato, hoje parecem enxertos feios e grosseiros, mas eu os conservo com lembranças do amor que compartilhamos. Olha que legal, né? Esse texto. A gente viu aqui, ó, uma disputa, né, entre os corações. O jovem, ele se exibia com muito orgulho, dizendo que o coração dele era perfeito, era o mais bonito, não tinha nenhum defeito. Já o velho, o senhor, também foi lá e mostrou o coração dele, sendo que o dele estava todo cheio de cicatrizes, mas nem por isso ele deixou de mostrar o coração. E é exatamente onde estava a beleza, onde tinha aquelas cicatrizes, era onde o Senhor tirava pedaços de seu coração para dar amor para as pessoas. A gente sabe que esse texto ele é ilustrativo, né? Que ninguém vai ficar aí mostrando seu coração para os outros, não tem condições, não é? De você pegar seu coração e mostrar para os outros, mas é para a gente refletir. É só para a gente debater. Exatamente, é para a gente refletir que não existe beleza maior do que o amor, né? Como a gente viu aqui. E esse amor, quando eu falo de amor, eu estou falando da solidariedade, eu estou falando do respeito, eu estou falando da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Então, isso que é importante hoje. Nós não devemos ter orgulho de querer ser melhor do que o outro. Todos nós temos um propósito aqui, debaixo de Deus, e a gente tem que respeitar todos como se fossem nossos irmãos, desejando bem, fazendo bem. Então, é um texto muito reflexivo. Depois vocês releiam, reflitam e respondam essas questõezinhas aí. Jean, quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu descobri sobre esse coração que a gente desenha. Diga. São dois corações, tia, juntos, ó. O coração da gente é assim. Aí. Deixa eu ver de novo, Jean, que eu acabei fechando o livro. Aí junto fica assim, um coração que a gente desenha. Sim. Realmente. Boa observação. Olha, eu vou fazer a chamada e depois da chamada eu vou para a tabuada, viu? Aqui a chamada. Na hora de perguntar a tabuada, precisa aparecer na câmera? Não, Vitória. Mas lembrem daquelas atividadezinhas que eu coloquei, viu? Sobre a tabuada para vocês.